boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. É um prazer enorme a gente começar aqui esse semestre, né? 2026.1. Os seminários de iniciação científica, né? Esse é o primeiro desse semestre, e é um prazer ter a professora Bianca aqui conosco. Então, agradeço de antemão já a Bianca por ter aceitado e ter sugerido, né, esse seminário aqui. E a Bianca vai falar um pouquinho para a gente sobre dados cidadãos, diálogos entre a produção da informação oficial e as necessidades do usuário. A Bianca ela é pesquisadora, né, aqui na ENSE, no IBGE, e ela trabalha com os temas de estatísticas públicas e sistemas de informação, engajamento do usuário, letramento e cultura de dados. Atualmente, ela ocupa a presidência, né, da Rede Global de Instituições para Letramento Estatístico, que a gente chama de GIST, né, da Divisão de Estatística da ONU, onde participa ativamente desde 2019 em grupos de trabalho de desenvolvimento de aprendizagem e de letramento estatístico, tendo sido co-líder desde o último tema, de 2023 a 2025. Ela também é coordenadora de país do Projeto Internacional de Letramento Estatístico, do IASE, que é o evento satélite do ISE, desde 2024. Ela participou como membro do Comitê Técnico do Hub de Big Data da ONU, na América Latina e Caribe, de 2021 a 2023, atuando com capacitação, e atuou também no Grupo de Trabalho, Desenvolvimento e Capacidades, Competências e Treinamento do Comitê de Especialistas em Big Data e Ciência de Dados para Estatísticas Oficiais da ONU, no mesmo período, de 2021 a 2023. Ela foi coordenadora do treinamento e aperfeiçoamento do IBGE, de 2015 a 2021, e sua experiência com a construção de capacidades envolve letramento de necessidades, desenho e implementação de soluções e formação de multiplicadores. E no IBGE ela ainda atuou em organizações de eventos e construção de parcerias na assessoria de relações internacionais e trabalhou com tradução no Centro de Disseminação e Divulgação da Informação, no CDDI. Bom, então, mais uma vez agradeço a Bianca por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco. Eu espero que vocês aproveitem qualquer pergunta, né, que o pessoal que está aqui assistindo tenha, vocês podem escrever no chat, tá? E aí, ao final, a gente faz um bate-papo com a Bianca e lemos as perguntas que estão no chat, tá bom? Obrigada, Bianca. Passo a palavra para você. Boa tarde, pessoal. Vou começar disponibilizando o link da GIST, que é essa rede global de instituições para treinamento estatístico, para vocês conhecerem também um pouco, e esse link, essa informação, né, vai compor um pouco o meu lugar de fala. Eu vou falar um pouquinho sobre esse lugar, né, de onde eu estou falando, para vocês entenderem a perspectiva que vai ser predominante no seminário. Mas antes, deixa eu tentar compartilhar aqui, só um minutinho. Pronto, dá para ver, né? Sim, Larissa? Ainda não? Sim, dá para ver. O meu ainda não foi, não. Meu computador está... Bom, então se o pessoal está dizendo que dá para ver. Não, beleza. Pode Então confiar no pessoal. vou seguir em frente. Foi? Ah, então tá. Porque também tem os tempos, né? Então eu vou falar com vocês sobre dados cidadãos, e esse conceito está entre aspas, porque é de fato uma citação do marco de Copenhague sobre o tema. Então vai ser um conceito muito específico que a gente vai trabalhar aqui. Eu sei que a gente convive com esse termo em vários outros universos, né? Essas conceituações, elas se esbarram. Então aqui a gente vai ter uma definição bem específica, bem ligada ao framework, né, que a gente traduz como marco de Copenhague, e eu vou trabalhar esse marco com vocês hoje. Então, só para falar um pouquinho do meu lugar de fala, como é que eu chego em dados cidadãos? Como é que eu chego nesse tema?
Então, eu tenho uma história, vocês viram aí pela descrição da Larissa, de trabalho com desenvolvimento de capacidade, né? Internacionalmente, no IBGE, bastante, eu fiquei 6 anos na capacitação do IBGE como um todo, então a gente conhece o IBGE por meio da capacitação, a gente produzia treinamento para todas as pesquisas, inclusive contribuía no censo, né? Hoje mais fortemente o censo é obrigação, né, parte da responsabilidade da ENSE, mas a gente sempre contribuiu, então eu conheci a produção de informação oficial por este caminho da capacitação. Então, eu sou uma pessoa, né, que tem uma história de carreira ligada à construção de capacidade. Antes de eu entrar do IBGE, eu fazia isso formando professores, trabalhei na UF, na educação, no Departamento de Educação da UF, trabalhei na UERJ, também como professora e fazia formação de professores, então eu sempre estive ligada à questão da educação, me considero uma educadora, estou sempre buscando esse tema, né? E quando eu chego no IBGE, eu continuo essa trajetória, mas ligada à produção da informação. Então, esse é meu lugar de fala. E aí, como é que eu esbarro nos dados cidadãos? Como a Larissa apresentou para vocês, eu venho trabalhando com letramento estatístico e seus contatos com outros letramentos. Hoje eu me percebo mais trabalhando com letramento de dados, de uma forma geral, mas venho trabalhando desde 2019, assim, bem diretamente ligado a isso, com projetos, com atuação internacional. E neste ambiente, eu tive contato com pessoas diversas, uma delas é a Helena Proden, que é uma servidora, uma funcionária da ONU, do Departamento de Treinamento e Pesquisa, que é a UNITAR, né, esse braço da ONU que trabalha com treinamento e pesquisa. Entendam a palavra treinamento, training, né, do inglês, é um pouquinho mais amplo do que a gente considera tradicionalmente como treinamento aqui. Seria mais no sentido de desenvolvimento. E a UNITAR foi ativamente ligada a esse projeto dos dados cidadãos, que vai culminar no marco que eu vou apresentar para vocês aqui. E eu trabalhava muito de perto com a Helena, então meu primeiro contato com esse tema foi em 2020, 2021, e eu me apaixonei, porque esse tema tem tudo a ver com letramento, as minhas buscas pelo engajamento do usuário, quer dizer, a atenção ao usuário quando a gente está pensando produção da informação, né? Então, dali já nasceu o interesse, e só agora, né, que eu chego a conseguir fazer, e eu vou apresentar isso para vocês, a propor um projeto de extensão que lide diretamente com esse tema, mas ele sempre teve como objeto aqui da minha atenção e da minha afeição, então eu sempre li, tive contato, né, com esse tema, e o fato de eu estar lá agora, né, já há um tempo, né, agora como presidente, no mandato de 2 anos da DIST, me coloca muito de perto dessa temática, né. Então, eu vou falar um pouquinho sobre dados cidadãos com vocês, conversar um pouquinho sobre isso. Todo QR Code que vocês verem na tela, vocês podem acionar, que liga direto à publicação ou site de interesse do slide, tá? Então, o Marco de Dados Cidadãos de Copenhague, você tem aí a tradução, né, a versão em inglês, né, quer dizer, a original em inglês, da Copenhagen Framework on Citizen Data, é uma publicação que foi lançada em 2023. Vocês vejam que ela é bem atual. Não que o tema não é atual, ele já vinha ocupando, né, as discussões no cenário de pensar, né, a produção estatística oficial, mas em 2023 a gente tem um marco de lançamento mesmo, referendado pela Comissão de Estatística, oficialmente endossado em 2025. Como é que nasce esse marco? Ele nasce de uma iniciativa, quando vocês clicarem, vocês vão direto no documento, mas vocês podem procurar por Collaborative Data, né? Essa é uma iniciativa da ONU,
multiatores, né, que inclui INES, Institutos Nacionais de Estatística, incluem organizações de sociedade civil, instituições de pesquisa, instituições de direitos humanos, que conjuntamente, sob a coliderança da própria Divisão de Estatística da ONU e do Open Data Watch, mas que inclui uma série de instituições interessantes, né, como a ONU Mulheres, Instituto de Direitos Humanos da Dinamarca, Paris 21, a Paris 21, o Banco Mundial, a própria Unitar, que eu falei para vocês, dessa colega que é a Helena. Então, eles começaram a trabalhar o tema e foi uma encomenda mesmo da Comissão de Estatística. Para quem não sabe, a Comissão de Estatística, essa instância máxima global de definição de marcos, de definição de recomendações para a produção de estatísticas oficiais, né? Essa instância global assim, superior. Então, o Collaborative Data produz, então, o Marco de Dados Cidadãos, que é esse documento que vai orientar o trabalho com dados cidadãos, enfim, do seu lançamento em diante. Então, ele é endossado em 2025, né? Eu estou trazendo aqui os ritos diplomáticos, que é importante, né, para quem tem já familiaridade, né? Essas palavras, esses verbos, elas têm um impacto de fato, né? Que afetam os países, então ela endossa o marco em 2025, em 2026, que foi agora, né, há 2 semanas atrás, a sessão da Comissão Estatística é anual, tá, gente? E a 57ª aconteceu no comecinho de março, na primeira semana de março. O IBGE sempre vai, sempre participa, os diretores, o presidente estava lá. Então, eles endossaram o plano de implementação do marco, solicitaram um guia específico para fazer integrar, e isso eu acho um avanço, o que o marco diz sobre dados cidadãos aos EOs, quer dizer, as estatísticas oficiais. Então, eles estão interessados, eles estão sinalizando um caminho para que, de fato, as estatísticas oficiais se integrem à produção dos dados cidadãos, né? E o que é mais interessante ainda do ponto de vista diplomático, eles solicitam a inclusão na discussão da Comissão Estatística. Porque, para quem não conhece a Comissão Estatística, como é que acontece? A Comissão de Estatística ela tem documentos que a auxiliam, né, inclusive o próprio framework, né, o marco, e os países se posicionam antes da comissão da sessão acontecer, dizendo, olha, nós concordamos, endossamos, apoiamos, etc. E aí você tem uma série de resoluções que é muito por escrita, mas para compor as discussões, os itens de discussão, o item precisa ser tá bastante assim no foco da atenção da comissão. Então, quando eles pedem a inclusão na discussão, é porque eles querem efetivamente chamar a atenção, sobretudo dos institutos nacionais de estatística, tal como o IBGE, para esta questão, tá? Então, provavelmente, no ano que vem, a gente vai ver esse marco, né, sendo objeto de avaliação dos INES, inclusive do IBGE. O IBGE vai ter que se posicionar sobre os dados cidadãos, como que se eles conseguirem, né? Já que a Comissão Estatística pediu, ela passa a entrar em item de discussão. E aí, diplomaticamente, todos os INES participantes precisam se posicionar. Se adotam, se estão conscientes e cientes do marco, etc, etc. Eu queria chamar bastante atenção sobre isso, porque de fato, um avanço diplomático, né, do tema e um avanço no cenário da produção de estatísticas oficiais no cenário internacional, que vai nos atingir como instituição nacional de estatística, tá? Muito bem, aí eu chego ao que provavelmente vocês né, suspenderam aí desde o título, que é de fato dados cidadãos, estão esperando por isso, né? Então, o conceito de dados cidadãos, tal como está no marco, não é um documento grande, tá, gente? Então,
Quem se interessar pelo tema consegue ler assim com maior tranquilidade, não é difícil de ler. Então, mas vamos lá. Então, eu trouxe alguns destaques aí do documento, principalmente começando aí pelo conceito. Eu vou ler com vocês. Dados cidadãos é uma tradução minha, com a ajuda de alguma... eu fiz uma tradução preliminar aqui com o próprio Office e depois corrigi, né? Ajustei. É bom a gente sempre falar, né? Se a gente usa o que a gente usa, né? Por uma questão de transparência. Então, vamos lá. Dados cidadãos referem-se a dados de iniciativas nas quais os cidadãos estão engajados em várias etapas da cadeia de valor. Eu quero que vocês guardem esse conceito de cadeia de valor, que mais tarde, daqui a pouco, eu vou trabalhar para vocês entenderem o conceito de dado cidadão. Da cadeia de valor dos dados, guiados por princípios-chave que promovem a produção e o uso inclusivos, responsáveis, profissionais e éticos, independentemente de esses dados estarem ou não integrados às estatísticas oficiais. Tem muita coisa aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês o que ele quer dizer com cadeia de valor dos dados e vou diferenciar a cadeia de valor de ciclo de vida, para a gente entender melhor, mas eu quero chamar a atenção aqui para cidadãos. Então, isso quer dizer o seguinte, é qualquer tipo de envolvimento de qualquer cidadão, não precisa ser necessariamente uma organização de sociedade civil. Eu vou dar destaque a essas entidades porque o projeto de extensão e aquilo que eu vou divulgar para vocês, que eu conheço aqui no Brasil e ali no Rio de Janeiro, né, sobretudo, mexe muito com organizações da sociedade civil, as OSCs, mas não se limita a elas. Então, a gente está falando de qualquer cidadão independente que entre em algum momento da cadeia de valor do dado que se engaje com isso, né? Vocês vão entender daqui a pouco. E uma outra coisa que a gente vê aqui no conceito é que a gente tem valores associados a isso, né? Desde que esse engajamento esteja norteado por valores tais como inclusão no dado, né, no acesso ao dado, no uso do dado, responsabilidade, critérios profissionais, ou seja, éticos, são valores que a gente já vê, por exemplo, nos princípios das estatísticas oficiais, né? Para quem já fez estatísticas públicas, uma disciplina que a gente dá na ENSE, a gente trabalha muito isso, né? Acho que tem alunos meus aqui agora que estão fazendo, estamos discutindo exatamente sobre isso. Então, a gente vai esmiuçar ali os princípios das estatísticas oficiais. Então, muitos desses vão inspirar o marco, mas a gente não se limita pelos princípios, porque a gente precisa disso aqui, independência, né? Então, pode estar integrado às estatísticas oficiais, mas não é uma obrigação. Assim, a gente preserva a independência dos dados cidadãos, tá? Então, eu vou avançar aqui para falar um pouquinho, desculpem que eu não consegui traduzir a imagem, não deu muito tempo, mas vamos lá, eu vou traduzindo e falando. O que é cadeia de valor do dado, tá? A cadeia de valor, como o próprio nome já diz, reveste, vamos dizer, as fases do dado de um valor simbólico, né? Então, quando eu falo em coleta de dado, publicação de dado, vou parar por aqui, porque aqui, obviamente, tem valor. Eu estou já revestindo essas fases de valor. Então, por exemplo, na coleta, o que eu quero dizer com valor? Valor, nesse caso aqui, entra com a perspectiva do dado como bem público, tá? Então, o valor aqui, não valor monetário, estou falando de dado como um bem público, né? Que pode ser usado por todos, que promove democracia, etc. Então, na minha coleta, por exemplo, eu considero os cidadãos, o meu usuário, né, suas necessidades, eu considero as suas necessidades no desenho, né? Eu não produzo, vamos falar aqui da perspectiva do produtor da estatística oficial. Eu não faço esse desenho da pesquisa de gabinete, né? Como se eu fosse uma fábrica. Eu faço conversando com o usuário, eu faço a partir de pesquisas constantes que eu faço com o usuário, para saber
quais são as necessidades dos cidadãos? Porque essas necessidades mudam, né? Então, aqui eu estou revestindo de valor a coleta de dados. Eu saio um pouco da questão técnica muito colada ao aspecto da produção do dado mais tangível e revisto de valor. Então, minha coleta envolve identificação e você vê que ela parte de feedback. Essa imagem vem do Open Data Watch, que é um dos parceiros que estão envolvidos, né, é co-líder, né, no Collaborative Data, tá? Então, todo o meu processo de identificação de necessidade, de coleta, de processar, já é revestido desse valor, por isso que eu estou falando de valor, de cadeia de valor. A minha publicação, a minha disseminação, por exemplo, a minha análise, ela é revestida desse valor do bem comum, né? E aí é que, obviamente, eu tenho uma continuidade no ciclo que é eminentemente simbólica, né? Quando a gente fala em uptake, o que é uptake no inglês, né? Intake é algo que entra no sistema. Uptake é algo que entra em um sistema, vamos dizer que seja o nosso cérebro, a nossa recepção, é bagunçado pelo nosso conhecimento prévio, né? Se confunde e faz aí, parece até um processo mesmo de aprendizagem, né? Uma conformação e aquilo gera uma aprendizagem, um ganho, etc. Então, um uptake já é algo revestido de valor, porque simbolicamente é o encontro daquele dado, daquela informação com o que você precisa, né? Com o que você tem de visão de mundo, né? E esse encontro pode ser muito positivo e reverberar num impacto, né, que represente um uso efetivamente voltado, né, para a necessidade do usuário. A gente chama, tem um conceito muito comum que eles chamam de fitness for use, quer dizer, adequabilidade para o uso, quer dizer, se meu dado está fit for use, ele está adequado para o uso do usuário, né, vamos dizer assim, então aí tem um impacto, né? Ele promove mudança, esse dado, né, aqui a gente tem o change, ele promove alguma mudança, né, para esse usuário, que pode ser, por exemplo, um usuário especialista de uma prefeitura que precisa do dado para promover para avaliar e implementar ou desenvolver uma política pública, né? E eu tenho reuso, isso gera feedback e a gente fica num ciclo em que a gente precisa considerar que o valor aumenta, o valor se dá no momento do uso, né? Ele é revestido, ele é adicionado no momento do uso. E para isso eu preciso, antes de falar um pouquinho acho que eu não coloquei isso aqui. Isso, eu quero voltar. Talvez essa ordem eu precise mudar aqui. Eu vou mais à frente para a gente entender o que eu estou falando de valor, né? Essa publicação da OCDE, que é o Data Driven Innovation 2015, coloca muito bem essa ideia de valor do dado nessa perspectiva do dado como um bem de experiência. O que isso quer dizer? Não é possível ter um valor de dado antes da experiência, antes do momento que ele é usado. E aí, quer dizer, então ele é um bem de experiência, o valor ele só é agregado ali. E ele pode, inclusive, você pode achar que ele tem um valor, porque ele foi muito bem produzido, ele respeitou critérios de qualidade, de fato tem um valor na produção, mas esse valor ele pode chegar a zero se ele encontrar um usuário que, por exemplo, não consegue usar esse dado. Então, não adianta você ter feito tudo bonitinho, seguiu todas as recomendações internacionais, produziu de uma forma que você respeitou confidencialidade, né? Você não fez nenhum tipo de erro técnico, né, do ponto de vista da produção de dado, mas quando ele encontra o usuário e o usuário não o compreende ou não atualiza, né, para a cabeça dele, isso aqui não conversa comigo, por exemplo, porque não me atende localmente, né, aí entra a dimensão territorial ali do dado, na dimensão
geoespacial, né, que é importante a gente integrar, né, a estatística com geoespacial, você perde, você vai a zero. Aquilo ali é descartado, ele vai para outro, ou vai procurar outra informação, outro dado. Então, a qualidade do dado, a qualidade só é definida pelo atendimento ou não do usuário. Essa é a perspectiva que a gente está adotando aqui. Então, é dessa forma que a gente tem o aumento ou a atualidade, a atualização do ponto de vista mesmo de updating, né, o valor do dado no processo. E aí eu quero contrastar para ficar bem claro, tá? Então isso é a cadeia de valor, ela é toda revestida do simbólico, né, de um valor que que traduz o desejo, né, de que o dado seja um bem público, né, que possa ser usado para todos, independente da sua cor, raça, nível de instrução, etc. Isso é diferente do ciclo de vida dos dados. Essa figura eu retiro na internet, eu coloquei a fonte aqui, mas, enfim, você tem muito esse tipo de figura. Se você coloca ciclo de vida dos dados nas imagens do Google, você vai ver muito disso aqui. Era só para diferenciar, porque vida, ciclo de vida, é algo mais técnico. Então, é um momento, é a perspectiva mesmo mais material da coisa. Eu coleto, processo, analiso, compartilho, armazeno, jogo fora. Às vezes eu elimino, né? No nosso caso, a gente não pode eliminar, então a gente precisa ter toda uma robustez, né, de infra, de TI, para armazenar bem esse dado, não deixar que ocorra nenhum tipo de vazamento, né, ou desrespeito à confidencialidade do dado. Pode até ter essa camada da reutilização, mas vocês observam que aqui esse ciclo, né, que está muito ligado aqui ao artigo da LGPD, que é a questão mais concreta do dado. Ela não é menos importante, claro que ela é importante, essa perspectiva técnica, né, da lide com dado é muito importante. Mas para nós aqui, para pensar dados cidadãos, não é disso que estamos falando de ciclo, de cadeia de valor do dado, e não de ciclo de vida do dado. Então, tudo isso vai ser revestido por essa camada de valor. Para ficar mais claro ainda, eu vou dar um outro exemplo para a gente tentar fazer uma analogia. Eu achei, assim, parte, tá, gente? Não é o timeline do Machado de Assis inteira, não. Mas eu achei esse pedacinho do timeline da vida do Machado de Assis, linha do tempo, né? Então você tem aqui, ó, alguns anos, eventos que aconteceram na vida dele, biológica, né? Ele nasceu, cresceu e morreu, como todos nós vamos, né? Vamos passar por isso na vida. Então, veja, só para dar um exemplo, em 1902 ele teve a primeira tradução de uma obra, né, que foi a Memórias Póstumas no Uruguai. Depois, em 1904, a segunda tradução, Esaú e Jacó. E morre, eu peguei o finzinho mesmo da vida do Machado, para vocês entenderem a diferença de ciclo de vida e cadeia de valor. Ele morre aos 69 anos em 1908, tá? O ciclo de vida do dado, ele se aproxima a essa linha, essa linha mais escura do timeline do Machado de Assis, que é o quê? É a coisa concreta, a vida concreta. Por isso que o nome é ciclo de vida. Quando que nasceu o dado, né? O dado cresceu, aspas, né? Ele foi, né, trabalhado, e depois ele morreu, ou ele foi armazenado, ou ele foi destruído. Então, eu quis comparar aqui com o exemplo do timeline do Machado de Assis, para a gente ter isso bem claro. E aí, se vocês observarem, tem uma linha pontilhada que traz uma continuidade. Mas espera aí, ele não morreu? Morreu biologicamente, né, gente? Machado de Assis foi embora, mas ele não foi, porque ele se eterniza. E por que essa linha continua? Porque tem o simbólico, né? Então, aqui eu me aproximo bastante da cadeia de valor do dado. Quer dizer, ela é eterna. Eu posso ter produzido o dado há 5, 6, 7 anos atrás ou mais, né? Então, ele já está até armazenado, mas ele se associa a um uso específico, ele mantém esse valor em crescente, né? Então, é como se fosse a eternização, né,
de um grande escritor como Machado de Assis. É de uma perspectiva mais simbólica. Agora, a diferença é que a cadeia de valor, ela já é só uma perspectiva. Ela reveste a própria vida do dado, né, que corresponderia aqui à vida do Machado de Assis, né, nascer, crescer, morrer, de valor. Então, é outra perspectiva. Então, só quando eu tenho essa perspectiva, eu começo a entender melhor o que é dado cidadão, né? Porque o dado cidadão, ele é o tempo todo, se você não tem a perspectiva da cadeia de valor, você não entende onde é que ele pode entrar. Antes de falar dos princípios, eu só vou então fazer um resumo. O dado cidadão, não sei se vocês lembram lá da definição, o que ele está dizendo aqui? O cidadão engaja em várias etapas da cadeia de valor dos dados. Isso quer dizer que eu tenho dado cidadão. Se o cidadão engaja, por exemplo, no desenho de uma pesquisa, né? E pode ser uma pesquisa oficial. Então, se, por exemplo, no próximo censo, eu consulto cidadãos, eu atualizo as minhas perguntas com base numa consulta de cidadãos ou qualquer entidade, né, que represente o cidadão, eu já tive dados cidadãos, nesse caso. Eu posso ter engajamento durante o processo de coleta. Claro, a minha abordagem, né, ao informante e como que isso se dá, dependendo da maneira como você faz, você reveste aquele momento, né, você traz o conceito de dados cidadãos. E eu também posso ter engajamento lá na disseminação, lá no uso, né, Então, se eu dissemino, por exemplo, com um envolvimento direto do cidadão, eu tenho uma perspectiva de dados cidadãos. Então, o que eu quero, por que eu estou retomando isso aqui? Eu não estou falando de geração cidadã de dados. Isso vocês vão ver bastante por aí. A definição do marco é muito mais ampla que geração cidadã de dados. É claro que ela abarca, ela inclui o fato de que há cidadãos, organizações de sociedade civil ou cidadãos independentes que produzem dados e que devem produzir, continuar produzindo, porque muitas vezes as estatísticas oficiais vão deixar lacunas. É natural que deixem, né? Lacunas por uma série de limitações mesmo de recursos ou às vezes por uma questão de visão. A visão congelou, ainda não se atualizou, né? E aí a gente tem uma série de invisibilizações sociais por conta disso. Então, o que acontece? As pessoas querem ser visíveis, né? Com todo direito, numa democracia. Então, isso gera pressões sociais e as pessoas passam a produzir dados. Vou falar de alguns casos para vocês. Então, o que eu quero dizer aqui, para fazer o fechamento dessa primeira parte, é que o marco não se limita à produção ou geração cidadã de dados. Ela inclui isso, o marco inclui isso, né? A definição de dados cidadãos é mais abrangente, ela é mais guarda-chuva. Ela inclui isso, mas também inclui uma participação cidadã, por exemplo, no desenho, uma participação cidadã, por exemplo, na disseminação, numa disseminação específica. Eu vou comentar como que o IBGE hoje faz isso, né? Dá alguns exemplos disso, tá? E ela inclui também, olha que legal, ela inclui o fato do INE, né, da Instituição Nacional de Estatística, desenvolver capacidades para que esse cidadão possa, por exemplo, tanto usar o dado, quanto produzir o dado que ele quer produzir, que ele precisa produzir, independentemente. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. Deixa eu só compartilhar com vocês deixa eu ver, são 13, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Os 13 princípios do marco de dados cidadãos. Então, para a gente ter, né, qualquer uma dessas ações, né, que eu falei dentro, né, ligadas à cadeia de valor de dados, ligadas ao marco, né, então eu posso dizer que essas ações aqui seguem o marco de Copenhague.
elas precisam atender esses 13 princípios. Para quem conhece os princípios das estatísticas oficiais, quem não conhece, eu recomendo que busquem, né? É muito simples de achar. Quem trabalha ou estuda na ENSE, ou quem trabalha no IBGE, e ENSE é a escola, né, do IBGE, para quem aqui é de fora não conhece, a gente tem esses princípios das estatísticas oficiais apregoados nas paredes, né? Antigamente a gente encontrava facilmente aqui, para que todos conhecessem. Então, muitos deles estão aqui. Por exemplo, a questão da relevância, né, da segurança do dado. Só é dito de outra maneira. Transparência está lá com esse nome. A responsabilidade, que é o accountability em inglês. Vários desses princípios pareados com os princípios de estatística oficial. Então, vou chamar a atenção de alguns que não são. Esse da independência. O princípio da independência quer dizer o quê? Que a gente precisa manter uma independência da necessidade da ação daquele cidadão ou daquele grupo de cidadãos que a gente está considerando aí, né? Então, isso é o que garante que eles produzam os dados que eles quiserem, né? Eles não podem estar atrelados à produção oficial. Então, esse é um princípio importante para o marco de dados cidadãos. O outro é o da soberania, mas olha que barato. A soberania que vem sendo discutida amplamente, né, no métier aí da produção da informação oficial é a soberania nacional, né? A gente está falando aí das disputas de poder do dado, das big techs, etc. Aqui, o princípio de soberania é um princípio completamente centrado no cidadão. É aquele que diz, por exemplo, que quando a gente faz uma ação de dados cidadãos com comunidades indígenas, né, comunidades tradicionais, que essas pessoas que forneceram dados, né, que elas sejam soberanas, elas tenham soberania sobre esse dado, no sentido de saber, olha, eu sei, eu dou meu consentimento para esse dado, mas eu sei como esse dado vai ser usado. Então, esse princípio da soberania, ele tem que ser respeitado nessa iniciativa, seja ela qual for, de dado cidadão, tá? E um outro conceito que eu quero chamar a atenção, um outro princípio, né, que eu quero chamar a atenção de vocês, é esse da autodeclaração, né? É uma tentativa de manter ética, né, nesse caso, porque, ou viés sempre existe, mas tentar escapar um pouco de alguma interferência política, né, ou forte, enfim, ou uma injustiça, eu diria até uma injustiça do dado, quando você respeita a autodeclaração. O que isso quer dizer? Vamos dizer que uma organização de sociedade civil vai gerar dados, né? É uma iniciativa de dado cidadão. Para ela estar de acordo com esse marco, ela precisa, vamos dizer, se ela coleta dados de raça e cor, ela precisa manter o fato de que as pessoas que vão responder, elas se declaram branca, elas se declaram pretas ou pardas. Ou se ela vai coletar dados sobre gênero, você precisa respeitar como a pessoa declara o seu gênero, entende? Então, a autodeclaração é esse princípio também essencial nas iniciativas de dados cidadãos, tal como preconiza o Marco de Copenhague, né? Beleza, então o que a gente faz com esse marco do ponto de vista do contato com as instituições, que é o que eu chamo aqui de INES, né? Para quem não conhece, é a sigla comum Instituições Nacionais de Estatística, o IBGE é uma delas. E o IBGE com isso, né? Qual é o contato do dado cidadão de acordo com o marco, né? O que se pode ter em termos estratégicos para o INE, né? Bom, o INE ele pode aproveitar a oportunidade, né? Sobretudo se a gente considera, né? Vamos pensar no IBGE, né? Que tem essa missão, né? De retratar o país para o exercício da cidadania. Veja que é uma missão política, né? Associada à ideia do bem público, né? Se ela tem essa missão, o INE ele não pode fechar os olhos, né? Do ecossistema de dados. Outras pessoas estão produzindo os dados, né?
cidadãos estão com necessidade de produzir dados porque eu não consigo, com a minha produção oficial, preencher todas as lacunas. Então, esta é uma oportunidade, e isso já está acontecendo, alguns INES do mundo já estão fazendo isso, é o caso do DANI da Colômbia, a ONS, que é o IBGE da Inglaterra, também está fazendo isso, buscando produzir padrões de qualidade. O caso de Gana, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco, né, que é um caso clássico citado na área de dados cidadãos, já posso falar, né? Gana, o INE de Gana, ele pegou, né, ele integrou os dados cidadãos na produção oficial. Como é que ele fez isso? Havia 2 OSCs que produziam dados sobre lixo marinho, que enfim, alimenta indicadores importantes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o INE de Gana faz uma integração desses dados através de um conjunto de critérios de qualidade, uma metodologia, etc., e integra na produção oficial. Esse é um caso emblemático, é o caso de Gana. Se vocês fuçarem esses materiais, vocês vão esbarrar no caso de Gana, né? Mas mesmo que você não consiga integrar esses dados cidadãos ainda com a questão, né, com a produção oficial das estatísticas oficiais, você pode, por exemplo, como o INE, produzir padrões de qualidade, diretrizes e metodologias, por exemplo, nacionais, para validar esses dados. O que mais que você pode fazer? E isso a ENSE faz muito bem e vai fazer cada vez melhor através dos seus departamentos de capacitação. Você tem a coordenação de treinamento aí com o Portal da Cidadania, você tem a escola, a coordenação da graduação e a pós-graduação também, a graduação já há um pouco mais tempo, a pós-graduação vai entrar com os projetos de extensão. O que isso tudo faz? Produz, desenvolve capacidade. Ao desenvolver capacidade, seja de que público for, né? A gente aqui trabalha muito com escolas, agora a gente está trabalhando nesse projeto com organizações de sociedade civil, mas a gente tem, por meio dos cursos, desenvolvimento de capacidade de gestores públicos, de cidadãos em geral. Ao desenvolver capacidades, o IBGE, através da sua escola, o IBGE está propiciando, né, um ambiente, um círculo virtuoso de entrada dos dados cidadãos, né, naquele conceito mais amplo, em que o cidadão tem capacidade até de usar o dado do IBGE, né? Mas o que o INE pode fazer mais? Ele pode facilitar parcerias entre cidadãos, sociedade civil e governo. Ele pode entrar no jogo mesmo, né? Promover conscientização sobre o valor do dado cidadão, né? Valor este reconhecido em publicações relevantes, por exemplo, em 2024, a Royal Statistical Society, que é uma das sociedades estatísticas mais antigas do mundo, que é lá da Inglaterra, fez uma publicação, né, justamente apontando para a necessidade da gente trabalhar com fontes alternativas, né, de dados, porque os dados oficiais não dão conta de todas as necessidades do usuário. Então, essa é uma das fontes que a gente precisa considerar. Quando a gente fala em fontes alternativas, o que a gente sente muito nessas discussões? A questão do Big Data, né? As fontes alternativas, já pensa em Big Data. E olha que eu trabalhei de perto com o Hub Regional de Big Data e desenvolvendo capacidade. Mas não está só aí a fonte alternativa. Você pode considerar, por exemplo, dados cidadãos. Então, promover também a conscientização sobre o valor dos dados cidadãos, né? E como efeito colateral que o marco chama atenção, a gente tem o quê? O engajamento do cidadão na pesquisa tradicional. Se o INE, se o IBGE, no nosso caso, se aproxima dessas pessoas que estão interessadas, né, ou mesmo as que não estão e que promove, né, esse interesse dos dados cidadãos, a reboque você tem o quê? Um cidadão que informa de bom grado, por exemplo, num censo ou em qualquer das pesquisas domiciliares amostrais que a gente tem, né? Então, são efeitos interessantes que a gente deve buscar
dentro dessas iniciativas como o INE, como Instituição Nacional de Estatística, tá? Qual é o futuro? Eu botei de 2026, 3 pontinhos daqui por diante. O que a gente tem de promessa sobre o marco, tá? E aí falando disso, eu encerro a minha fala só sobre o marco, né? Essa promessa, qualquer um de vocês pode acessar as resoluções da Comissão de Estatística, que está tudo lá no site da ONU. Só vocês digitarem Statistical Commission, você tem todas as resoluções, etc. E está lá o documento, o relatório do Collaborative Data sobre o marco de Copenhague, né? Então, o que eles querem fazer daqui para frente? Aí eu quero chamar muita atenção para essa parte, porque é aqui que quem tiver, né, daqui, os colegas do IBGE que tiverem aqui nas suas diversas atribuições, e os colegas aqui também do desenvolvimento de capacidade da escola, é onde a gente pode aproveitar, né, como estratégia, né, e se juntar a esse movimento, né, que eu acho que é uma bandeira importante, né. Então, o que eles querem fazer? Eles querem estabelecer o que eles chamam de chapters, né, que são representações regionais e subregionais. Então, se o Brasil se mostra interessado, você tem, por exemplo, pode estabelecer uma parceria direta com o pessoal do marco para a gente estabelecer isso. Assim como a gente tem um hub aqui no Brasil, na ENSE, de regional de Big Data, se eles têm essa intenção, a gente pode ter um hub de dados cidadãos aqui localizado na ENSE, no IBGE, em qualquer departamento. Então, isso aí é algo que a gente pode explorar, são oportunidades. Né? Eles querem criar uma plataforma de aprendizado entre pares. Então, o que vai acontecer? Os INES que estão trabalhando com integração de dados cidadão ou que estão fazendo chancelas de qualidade para dados cidadão vão poder divulgar suas iniciativas e a gente vai poder aprender junto e também desenvolver capacidades, né? Agora, olha que interessante, aí entra os interesses de pesquisa, né, de todos vocês. O que eles estão priorizando de temática nas dados cidadãos? Gênero, bastante, né? Faz sentido, acho que nem precisa falar muito sobre isso. E a integração como é que eu faço isso, né? Como é que eu integro dados cidadãos nas estatísticas oficiais. Também estão priorizando o assunto da ciência cidadão, então o cidadão produzindo ciência, né? Muito bem. Eles também, esse é o último ponto, estão valorizando, né, que os países tomem como é que eu posso dizer, tomem para si o marco, né? Então, que a gente, de fato, e quando eu falo valorizando, gente, é que pode ter recurso associado, porque os financiadores do Collaborative Data têm dinheiro, né? Um deles é o Google. Então, se a gente pensar em termos de oportunidade, se o Brasil, se o IBGE, né, como coordenador que se quer, né, do Sistema Estatístico Nacional, compra uma ideia como essa, uma iniciativa, uma bandeira como essa, né, a gente consegue, né, estabelecer aí passos, né, que eu acho férteis, né, para a implementação do marco e que a gente quer que aconteça mesmo, né, que a gente empodere cidadãos, que a gente traga desenvolvimento de capacidades para as pessoas conseguirem usar os seus dados e os dados oficiais, né. Então, muito rapidamente, vou passar para a parte já final da fala, e aí a gente vai ter oportunidade de conversar. Queria mostrar para vocês algumas iniciativas que já acontecem, gente, algumas, já não tenho pretensão de cobrir todas, porque, como eu disse, eu tenho esse interesse no tema já há um tempo, mas conheço talvez mais do internacional do que das perspectivas nacionais, mas estou correndo atrás, estamos aprendendo, né, juntos. E aí tem essa rede, a rede de geração cidadã de dados. Vejam que aqui eles estão falando de quem gera dados, mas que também está na perspectiva de dados cidadãos, né? Então, muito assentada nas favelas e comunidades urbanas, né, que perceberam que produzir dados, né, os empodera nas suas
nos seus pleitos, nas suas necessidades, etc. Por trás dessa rede de geração cidadã de dados, não só, mas temos aí o Data Lab, que é uma entidade, uma OSC, uma organização de sociedade civil, bastante ativa nessa questão de dados, então vocês podem acessar aí no QR Code a Rede de Geração de Cidadã de Dados, que já teve 2 conferências, tá? Eu vou mostrar a segunda conferência daqui a pouco para vocês. Olha que legal o manifesto deles de geração cidadã de dados, né? Eu acho assim lindíssimo, muitos desses objetivos ou princípios que estão aqui, protagonismo das periferias, né? Olha a ênfase nos marcadores de classe, raça e gênero. É belíssimo e tem tudo a ver com o Marco Cidadão, tá? Então depois vocês explorem, só estou mostrando mesmo para vocês conhecerem. E mais aqui, objetivos em impulsionar experiências para formação e qualificação do trabalho com GCD, quer dizer, eles pedem, eles precisam de qualificação. Então a ENSE entra muito nisso, né? Fomentar parcerias, né? Tudo que a gente quer e que o Marco preconiza também. E aqui eu vou chamar a atenção, em algumas das iniciativas que eles querem, para esse 4º item. Olha que legal, estímulo à colaboração entre o IBGE e olha o reconhecimento, eu acho isso fantástico, né? Como está no discurso do outro, do cidadão, né? Responsável pela coordenação do Sistema Estatístico Nacional, quer dizer, nos traz legitimidade de coordenadores, que a gente ainda não tem efetivamente por várias, né, várias entidades aí de contato, e a gente vai ter da Rede de Geração Cidadã de Dados, olha que legal, né? E outros órgãos públicos geradores de dados e a sociedade civil para a formulação de questionários, indicadores e metodologias, porque eles querem visibilidade, é isso aí. Agora, olha que legal, não é algo complementar à produção oficial, né? É nunca antagônica. Então, eu achei muito interessante esse 4º elemento aí, do manifesto, né? Então, acessem o manifesto, leiam. A nossa professora Carolina, ela está aqui, estou mostrando você aqui, é a foto do último seminário que a Rede de Geração de Cidadã de Dados promoveu, que foi ano passado, olha que legal. E eu não sei se a Carolina já tinha entrado no IBGE, ela acabou de entrar e agora é minha parceira, super parceira nesse projeto de extensão que eu vou apresentar para vocês, está aqui, já estão no 2º ano de seminário, né? Eu agora que estou mergulhando nisso, gostaria de ter contato com eles também para a gente aprender junto, né? E, então, quem se interessar, por favor. Eu recebi isso aqui da professora Joyce, ela divulgou, eu não conhecia essa iniciativa, vai acontecer, também botei aqui o QR Code, muito em breve, ainda esse mês, está vendo? E dá para ver, dá para participar online. O que é legal é essa iniciativa aqui dessa organização de sociedade civil internacional. Essa aqui é uma organização não governamental e internacional, IFON Citizen, e eu fui ver a programação, tem pelo menos 2 pessoas do IBGE. Uma que é a Letícia Janella, que é professora aqui também da ENSE, né, coordenou muito tempo a Lato Senso da ENSE, mas que hoje é gerente da gerência de favelas e comunidades urbanas, que é uma gerência da coordenação de geografia, que, a meu ver, tem feito ações muito contundentes em direção ao Marco de Copenhague, né, na relação dos dados cidadãos, porque ela encontra, de fato, essas lacunas, né, que têm sido, ou pelo menos ela tenta mostrar que muitas vezes os dados oficiais não são, né, compreendidos ou acessados, né, então ela também gera capacidades, é uma gerência de uma coordenação do IBGE, a coordenação de geografia, e está lá representada. A outra representante do IBGE é a Marta, que trabalha, que é um nome, né, bastante forte aqui, trabalha com povos e comunidades tradicionais, e também com a questão de raça e cor,
também vai falar. Então você vê que eles têm uma preocupação de chamar os produtores, né, oficiais, né? Então vai acontecer esse evento. Então eu falei muito rapidamente, né? O IBGE então tem iniciativas. Eu gostaria de ver mais iniciativas, né? A gente tem uma questão, e aí eu vou apresentar um pouco do lado do desenvolvimento das capacidades. O que eu falei um pouco da ENSE, falei dessa gerência específica, né? Agora, não sei se há mais iniciativas, eu acho que é mais do que chegada a hora da gente organizar isso na casa e se posicionar, porque a gente vai ser cobrado nesse assunto muito em breve, né? Diplomaticamente. Então, a gente precisa realmente se posicionar de como que a gente vai agir nesse contexto de dados cidadãos. Então, por último, eu quero apresentar o projeto Aprendendo e Reaprendendo com Dados Cidadãos a partir de problemas reais. É o projeto que eu coordeno, estamos aqui os colaboradores todos, eu e professora Carolina, da pós-graduação, que é geógrafa, então ela traz essa perspectiva do território, eu estou trazendo a perspectiva do letramento, né, e da perspectiva educacional mesmo, mas a gente tem colaboradores do IBGE, tem a coordenação de geografia, tem uma geógrafa, professora do Cefet, tem a coordenadora da graduação, está entrando como estatística, professora de estatística Renata Duarte, tem um estatístico, professor da Unirio, então é um projeto de extensão que se quer, né, quer ser multi-institucional, interdisciplinar. Tem o Guilherme, que é do IBGE, da disseminação, que trabalha com letramentos de visualização e disseminação de dados. E os nossos queridos alunos, a Mayra, né, a Ana, o Vitor, aqui nesse momento ele estava sem câmera, que são da graduação de estatística da ENSE. Então, a gente está trabalhando da seguinte forma, com esse objetivo de conscientizar, né, sobre a relevância da informação estatística, pública, confiável, integrada com a informação geoespacial. Então, a gente adota esse entendimento da integração, que é um tema que eu já venho trabalhando por coordenar a trilha de sistema de produção, né, de dados, né, estatísticos e geocientíficos, né, hoje está como SINGED, mas, enfim, para abordagem de problemas socioespaciais. Socioespaciais é muito da Carolina e ela tem toda a razão, mas a gente está conectada em espírito, né? E a gente tem como objetivo chegar, e aí eu trago de novo essa foto que vocês devem ter observado lá no início da apresentação, que é uma foto produzida por uma OSC chamada RSI, Rede de Suporte e Integração, que funciona na favela, eles se chamam de comunidade, então vou respeitar a comunidade Mata Machado, que é uma favela do Alto da Boa Vista, é com essa OSC que a gente vai trabalhar. Eles vão nos trazer um problema, né? Então, a gente tem aqui uma pedagogia baseada em problemas, né? Orientando uma abordagem de aprendizagem baseada em problema. O marco saiu errado aqui, é Marco de Copenhague, né, de dados cidadãos, é o nosso orientador, né, então os princípios vão estar na nossa abordagem. Quando a gente trabalha com um problema real, a gente necessariamente vai ser interdisciplinar, porque o problema não escolhe, né, não respeita limite de disciplina, o que torna a coisa mais complexa, melhor ainda, né, mais desafiadora, né. E é isso, a gente quer fazer, dialogar, dados, territórios, justiça social, entender qual é o problema deles e tentar aprender com esse problema. A gente não tem uma perspectiva de consultor, né? Você me dá um problema, eu resolvo para você. Não, a ideia é uma aprendizagem coletiva por meio do problema. O problema não é um problema. O problema suscita ciclos virtuosos de aprendizagem e de contato. E aqui é muito desafiador, porque todos os colaboradores, vários professores, né, técnicos, especialistas já de anos de experiência, todos, ninguém sabe que problema vai vir. Então, somos todos colocados à prova no sentido de que
não temos resposta certa, vamos construir juntos. Então, também somos desafiados por essa perspectiva do problema, assim, no sentido de uma aprendizagem coletiva, né? Os protagonistas desse projeto são os extensionistas e as OSCs em contato, né? A gente diria que, a gente pode dizer que a OSCC é esse público-alvo externo e o extensionista público-alvo interno, né? A nossa grande motivação. Eles é que vão propor coisas, a gente vai facilitar esse processo e aí a gente vai aprender um pouquinho sobre a questão dos dados cidadãos no contato real, né? Que é o que a gente gosta de fazer. Era isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que tenha sido legal. Estou disponível, vou parar de compartilhar. Deixa eu só voltar aqui de novo para vocês verem a foto inicial. Adoro essa foto da RSI. Ó. Eles têm Instagram. Eles fazem diversas coisas. Essa aqui foi uma horta comunitária que eles produziram. Eles estão ligados a várias coisas. Bem-estar, questões ambientais, e a horta está dentro de um colégio. Você vê que quando a gente tem a participação do cidadão, né, a coisa fica orgânica, a coisa ganha vida, né? Então, é a comunidade interagindo com a escola, né? E a coisa crescendo, né, no sentido de um viver pleno, né? Então é isso. Obrigada. Vou parar de compartilhar aqui. Muito obrigada, Bianca, pelo excelente seminário. E eu queria só fazer uma observação que há alguns dias, né, na aula inaugural da pós, eu fiquei incumbida de falar um pouco sobre os projetos de extensão da ENSE. E quando eu li o título do seu projeto, eu fui pesquisar no Google, né? E eles vieram com essa ideia do ciclo de vida do dado. E aí eu acho que hoje, você explicando, né, a diferença da cadeia de valor do dado, o ciclo de vida do dado, né? Enfim, deu para entender. Acho que até no dia talvez tenha falado algo errado, mas por não conhecer mesmo, né? Toda essa área, né? Toda essa linha e toda essa definição do dado cidadão. Eu não sei se o pessoal que está aqui, temos 84 pessoas assistindo a gente Que legal. agora, né? Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Quem quiser abrir o microfone, ligar a câmera, pessoal, para interagir aqui, pode ficar à vontade, tá? Quem, né, não tiver câmera ou microfone ou não quiser abrir, pode mandar uma pergunta para a Bianca pelo chat. E aí, eu vou aproveitar enquanto o pessoal... Alguém quer perguntar? Estou sem microfone no momento, mas tem a pergunta. Beleza. Então, Lu, não sei qual é o seu nome, mas está escrito aqui, Lu. Pode escrever no chat, por favor, tá? Que a gente lê aqui. Eu ia perguntar, Bianca, com relação ao projeto de extensão, né? No projeto de extensão tem o título lá, Dados Cidadão, Aprendendo e Reaprendendo, né? E aí vocês estão em contato com esse pessoal, né, do Alto da Boa Vista, e aí naquela cadeia que você coloca, né, de valor do dado, onde que você vê principalmente o contato com o cidadão? Óbvio que eles vão trazer o problema, e eu acho que isso já basta para definir, né? Mas em que mais etapas vocês veem, assim? Porque eu fico pensando assim, é um projeto novo, né? Ainda não teve andamento, então eu acho que os desdobramentos vocês vão conseguir ver melhor ao longo do semestre. Mas você tem alguma perspectiva, tipo, vocês têm realmente a ideia de fazer uma pesquisa usando o pessoal lá da comunidade? Vocês têm essa intenção? Em que etapas ali você vê mais participação de cidadão, além, obviamente, deles trazerem o problema, e eu espero que no futuro, né, eles usem o que vocês vão, né, produzir, eu não sei se vai ter uma produção final, enfim. Só para entender um pouquinho mais do projeto de extensão, dado que tem alunos de graduação aqui também. Excelente pergunta. Então, o que acontece, né? A gente fica um semestre inteiro em contato, mas antes de, claro, né, o contato inicial foi feito, eles toparam, a única coisa que eles sabem é que eles vão trazer um problema
que envolva informação, porque eu não quis dar muito detalhe. Vocês topam um problema de informação, né? Porque se eu for falar um problema de dados, já exclui um monte de coisa, né? Eu não quis dar muito detalhe para não estragar a surpresa e também para não influenciar, né? E aí a gente ainda não sabe o problema. Por quê? Porque primeiro a gente está trabalhando internamente, a gente está ouvindo os especialistas, né? Dicas, o que eles têm de experiência, o que pode acontecer, etc. Os extensionistas, com a ajuda da nossa facilitação, né, vão propor uma abordagem. Por nossa felicidade, a gente tem esse equilíbrio, né, da presença dos geógrafos. Tem 3 geógrafos no grupo. Então, eles insistiram e eu super topei, porque antes, né, no começo, quando a gente pensou, desenhou o projeto para uma questão de objetividade, né, e de prática, eu não previ uma visita de campo. Mas os geógrafos adoram campo, né? Estão certos, né? Então a gente vai incluir uma visita de campo. Então os alunos vão na comunidade Mata Machado, vão ver, vão escutar o SC. E esse encontro vai poder mostrar para a gente onde está o ponto de contato. O que eu posso te adiantar? Assim, na cadeia de valor, de cara, antes mesmo de eu saber qual é o problema, eu já diria o seguinte: a gente está muito naquele ponto ali da disseminação. Por quê? Quando o IBGE, pela ENSE, né? A ENSE é a IBGE, né? Quando o IBGE se aproxima da OSC para conversar, né? Claro que é uma conversa que tem uma intencionalidade, né? De gerar capacidade, né? De se fazer conhecer. Pronto, eu já acho que a gente já está naquele ponto ali do encontro da produção oficial com a necessidade local. Então, eu já vejo ali. Agora, dependendo do que eles apresentarem de problema, onde mais eu posso, se eu tivesse assim vários pontinhos vermelhos naquela cadeia de valor, onde mais eu vou clicar ali, né? Vou acender? Provavelmente lá no início, se eles vierem com uma questão em que, por exemplo, há uma invisibilização de uma necessidade deles, ou por uma lacuna da pesquisa, ou porque existe a pesquisa, mas o dado não é desagregado até aquele local, né? A gente não sabe ainda, e pode ser que acenda a luzinha ali do começo da cadeia, que tem a ver com o quê? Com desenho de pesquisa, né? E aí esse desenho pode tanto retroalimentar a produção estatística oficial, porque conforme o INE se aproxima do cidadão, ele também se beneficia, porque ele se atualiza em termos de necessidade do usuário. Mas vamos dizer que não haja aquele retorno que é o feedback da cadeia inicial, porque não há possibilidade de produzir, por exemplo, um dado específico naquele caso, né, pela produção oficial, mas se aproximou daquela fase que provavelmente isso vai gerar uma necessidade de eles produzirem os dados, entendeu? Então, para eles, para a cadeia de valor deles, a gente está lá no começo. Mas isso o problema é que vai dizer. E pode ser um problema em que eles conseguem acessar, mas tem alguma questão no impacto, lá no finalzinho da cobrinha da cadeia. Por exemplo, eles conseguem acessar, mas não conseguem argumentar com base naquilo. Pode ser um problema. Eu estou especulando, mas eu acho que de cara, ao me aproximar deles, eu estou mais ali acendendo, né, a luzinha ali da disseminação, do contato, etc. Muito boa pergunta. Vamos ver o que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos. Estou ansiosa. Eu imagino que vocês também. Tem uma pergunta aqui de Lu Cavalheiro. Ela é aluna do primeiro período de graduação da ENSE. E a Legal. pergunta é se não existe risco à integridade dos dados cidadãos, visto que eles podem ter sido coletados sem a metodologia adequada. Então, Lu, você foi no coração do problema. A questão toda é essa, né? Mas vamos lá. Então, quando a gente conversa sobre dados cidadãos, a primeira coisa que vem é: mas peraí, eles estão fazendo metodologias diversas, né? A gente não sabe se tem qualidade no dado, etc. Isso não quer dizer que a gente deve excluir
fechar os olhos, etc. Então, é justamente isso que faz nascer iniciativas como o Marco de Copenhague, né? Então, o que, que você faz com isso? Então, de novo, eu volto para aquele momento que eu discuti o papel do INE. O INE deve ter um papel no ecossistema de dados. Independente do INE fazer alguma coisa, eles vão produzir, eles têm o direito de produzir. Olha o princípio da independência, tá? Mas um INE que está atento a essas questões, ele pode ou ser um chancelador, criando uma... tenta seguir aqui uma metodologia para quem for produzir, né? É isso que a gente vai ver como cenas dos próximos capítulos, de como o IBGE deve se posicionar nesse tema, porque ele vai ser cobrado internacionalmente a se posicionar. Ele pode dar uma dica, a gente faz iniciativas pontuais aqui e ali, mas seguir o marco é isso. Eu me posiciono. Eu vou ser um chancelador. Eu vou criar uma metodologia mínima de qualidade, que não é a mesma coisa da estatística oficial, claro que não, mas que valide minimamente aquela produção de dados como uma produção de qualidade, como estatística pública mesmo, né? O conceito de estatística pública, olha o termo pública, bem público, bem comum, né? Por trás disso tem valor, né? Valor de bem público. Então, você foi na dor do assunto, né? Você foi lá no ponto. E é justamente isso que os INES estão pensando. Quem já está ativo no tema está sempre pensando isso. Então, Dani da Colômbia, tá? Que é o IBGE da Colômbia, está lá conversando, né, com iniciativas de produção de dados cidadãos e achando maneiras, né, de criar uma metodologia que integre. Outros estão estabelecendo diretrizes nacionais, que foi o que vocês viram ali, que o marco sugere, né? O marco, eles chamam de roadmap, é um mapa de implementação. Sugere na implementação que os INES assumam esse papel, olha, de dar diretrizes, de qualidade, minimamente, enfim. O Data Lab, por exemplo, produz dados de saneamento básico usando celular. O nome do projeto é CocoZap, é um nome interessante, né? Então, a comunidade, de posse do seu celular, tira fotos de, como é que se diz, esgoto a céu aberto, né? Evidências, né, que possam informar a questão do saneamento básico. Eles produziram esses dados. Aí agora, para quem quiser, é só contrastar com os dados que saíram do censo e ver. Então, também esses casos, né, e são pessoas muito sérias e que têm produzido com muita qualidade. Você não tem como dizer, mas tem aqui o perigo da qualidade, e por isso eu fecho os olhos. Não, é isso que o marco não quer, né? Quer dizer, que a gente precisa lidar com isso, né? Como que foi produzido isso? Então, os Institutos Nacionais de Estatística, alguns deles, assim, tá, mas não teve não seguiu determinados critérios de qualidade que podem ser usados de pronto. Mas como é que eu posso pensar técnicas estatísticas que possam incluir esses dados, né? Enfim, as pessoas estão preocupadas com isso. Então, a sua pergunta é no centro, Lu, do problema. Mas é para entender o seguinte, não é porque tem o risco de não qualidade que a gente deve fechar os olhos. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer algo sobre isso. Tá? Não sei se eu respondi. Mas essa é a discussão. Tem a Aline, né? Tem mais uma pergunta aqui da Aline, que é aluna de doutorado, e ela quer saber qual a diferença de dados cidadãos para um dado de estatística pública comum. Boa pergunta. Vamos lá, Essa eu vou dar minha opinião, tá? Trabalhando com o tema. Quem tiver outra opinião pode dar. Nunca vi nada sobre isso, diferenciar dados cidadãos de estatística pública comum. Mas vamos lá, uma boa estatística pública, que eu posso citar aqui, né? Fórum Nacional da Segurança Pública. É uma entidade não governamental, certo? Ele não é um produtor de estatística oficial, não é considerado um produtor de estatística oficial, mas ele produz estatística pública.
O que é uma estatística pública? Aí, pessoal, ó, que não fez terceiro período, a gente discute o que é estatística pública, a diferença de estatística pública para oficial. Estatística pública é toda estatística produzida com critérios de qualidade, aí a qualidade é fundamental, etc. Não necessariamente os parâmetros das oficiais, das estatísticas oficiais, mas que precisa, ou seja, qualquer pessoa pode produzir. Por exemplo, o Fórum Nacional de Segurança Pública é uma organização não governamental e produz vários dados, várias estatísticas públicas de segurança que os gestores públicos usam, né? Imagino, para fazer suas políticas, deveriam suas políticas, etc. São estatísticas reconhecidas. E por que a gente chama de pública? Porque estão comprometidas com o bem público. Não é uma produção de uma estatística para um interesse comercial. É uma produção de uma estatística para atender necessidades sociais que são revestidas de um valor de democracia, de amplo acesso, etc, etc. Muito bem. Aí o dado cidadão. O dado cidadão, a princípio, qualquer iniciativa de dado cidadão, é uma iniciativa muito próxima à pessoa ou grupo que está produzindo. É claro que, em geral, essas produções do dado cidadão, elas têm um interesse, elas se conectam com o bem público, porque tem a ver com o seu território, com as suas necessidades, etc. Mas elas não têm pretensão, por exemplo, de ser algo nacional. Não, elas são muito próximas ao local, à sua necessidade local. Então, aqui eu estou dando a minha opinião. Então, para mim, de cara, os valores são muito parecidos. Talvez as estatísticas públicas, né, elas têm uma consolidação de metodologia e, portanto, tem uma estrada aí de respeito, mas isso também é questão de autoridade, é uma coisa a construir, certo? Se o dado cidadão for alimentado de uma boa maneira, ele também pode ganhar autoridade. O dado cidadão hoje ele é um dado que tem dificuldades na sua autoridade, porque, por exemplo, o Data Lab tem sido muito reconhecido. É uma iniciativa, eles mesmos se chamam de iniciativa de dados, de geração de dados cidadão, né? Mas não tem a dimensão de um Fórum Nacional de Segurança Pública, entende? Não que não tenha especialistas, pessoas altamente gabaritadas na equipe, eles têm estatísticos, sociólogos, etc., envolvidos. Mas, por uma questão de reconhecimento, né, eles ainda não têm a autoridade da estatística pública, e eu não sei, no caso do Data Lab, se segue um conjunto de critérios, imagino que sim, porque tem ganhado muito respeito, e o dado cidadão ele não tem muito esse compromisso, por isso que a gente tem que chegar junto, como, na minha opinião, como Instituto Nacional de Estatística. Então, é um pouco nesse sentido, sabe? O dado cidadão é mais atrelado a uma necessidade local, particular de um grupo de cidadãos, etc., de uma OSCC, etc. As estatísticas públicas, elas têm mais consolidação, né? Mais institucionalização. Não que são melhores ou piores, porque isso é relativo, né? Porque se você tiver um dado cidadão produzido em critérios de qualidade, eles são tão bons, tão públicos quanto, né? Então, tem tanta autoridade quanto. Mas, por conta mesmo dessa falta de institucionalização, de ser uma questão atrelada ao local, é nisso que eu vejo a diferença. Mas aqui é tão somente a minha opinião. Posso até pensar mais sobre o assunto e ver se alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso. Uma pergunta muito interessante. Acho que respondeu, né? Perfeitamente. Acho que sim. Tem duas perguntas aqui. A gente tem. Eita, mais uma. Eu vou ler as três e aí você faz um combo aí para a gente tentar, tá? O Wellington, ele pergunta, ele diz que é do mestrado e gostaria de fazer a pergunta que é: de que forma ocorreria a inclusão dos dados produzidos pelo cidadão nas estatísticas oficiais? Tá, é para eu ir anotando, né? Tá. Eu falo. Saber como incluir. Quer falar logo? Vou falar brevemente. Olha só, metodologia estatística. Né? Então, é quando o Instituto Nacional de Estatística se debruça sobre isso
E aí existem metodologias, aí os estatísticos presentes poderiam falar muito melhor do que eu sobre isso. Se vocês têm interesse sobre isso, eu recomendo que vocês façam buscas, porque o Dani da Colômbia estava fazendo estatísticas experimentais para incluir dados gerados sobre gênero por cidadãos, integrando nas estatísticas oficiais. Tem o caso de Gana, que fez toda uma metodologia. Aí isso é publicado. Aí lá eles vão montar uma metodologia para como que eles absorvem esse dado que foi produzido de forma X, Y, Z, etc. Então, existem caminhos. O que eu estou dizendo é que existem caminhos. Esta parte técnica, né, de como você transforma um dado que foi gerado sem os mesmos padrões de qualidade, a mesma estruturação, né, a mesma abordagem amostral, com preocupação que precisa ter, né, todos os conceitos estatísticos que vocês já conhecem, aí existem técnicas, né, para fazer isso. Então, é dessa forma. Então, eu posso citar para você 3 institutos que eu conheço que estão fazendo isso. Dani da Colômbia, a ONS da Inglaterra, o Dani da Colômbia é gênero, e Gana com esse caso emblemático do Marine Litter, que é o lixo marinho, vou botar aqui. Pesquisem isso na internet, Citizen Data, se botar Gana, Marine Litter e Citizen Data, são as palavras-chave em inglês, vocês vão achar esse caso. Aí tem que estudar, pessoal, que aí é a parte técnica, né? Eu tenho o meu limite, né? Eu estou pensando do ponto de vista do contato do usuário e coisa. A parte técnica é a parte estatística, né? De como que você faz a integração desses dados, tá? Eu vou só perguntar aqui a última pergunta que surgiu, que tem pouco a ver. Caio D, aluno da graduação, pergunta o que vai validar um dado, seja ele oficial ou cidadão? Tá. Você usou 2 rótulos, oficial e cidadão. Para ser oficial, isso está na definição de estatísticas oficiais do IBGE. Para a ONU, a definição de estatísticas oficiais da ONU diz o seguinte: para ser um dado oficial, ele precisa ser produzida seguindo os 10 princípios das estatísticas oficiais da ONU. Para o IBGE, a definição de dado oficial, quem que dá isso? Para o IBGE, são entidades governamentais que produzem dados seguindo critérios de qualidade. Vocês podem acessar isso no site do IBGE. Então, é necessariamente uma entidade de governo que produz dado oficial, tá? Seja oficial ou cidadão, né? Você não falou de pública, você falou de cidadão. Cidadão, esse é um rótulo que basta ter um cidadão, é o que a gente mostrou aqui, envolvido, engajado em qualquer parte da cadeia de valor. Esse rótulo é natural, é recebido. A partir do momento que eu sou uma cidadã, por exemplo, ativa, e quero usar os dados, vamos dizer que eu só quero trabalhar na questão do uso. Quero usar os dados para mudar minha comunidade. Então, em geral, tem um compromisso mesmo de mudança social, sabe, de visibilização, de entender por que na minha rua tem tanto lixo, ou por que não tem tanta árvore na minha rua, e na Zona Sul tem ruas cheias de árvore, entendeu? E aí eu começo um movimento usando os dados oficiais, que tem como você saber isso, né? O entorno do censo dá esses dados. Eu tenho como saber isso e começo a argumentar com base nesses dados, vou na prefeitura, faço reclamações, cartas, que eu exijo que plantem árvores na minha rua. Então, isso é dado cidadão, entende? Então, ele é imbuído, né, vamos dizer assim, à medida em que você se engaja com a cadeia de valor, entendeu? Agora, oficial é aquilo que eu falei. Para o IBGE, produtor oficial é uma entidade governamental que segue princípios de qualidade específicos de produção de dados. Então, vou voltar aqui na pergunta da
do Mário e da Algari... Raquel. A Ana botou aqui o caso da Ghana Marine Litter Project. Isso aí, é esse mesmo. Isso. Desculpa, vai lá. É. E eu vou parar no Luiz, tá? Senão a gente não sai daqui hoje. Tá. Que legal que o pessoal está O interessado. pessoal tá interessado. Quem Depois eu vou quiser até pode pedir vir para aqui bater papo comigo, Bianca, os depois alunos. bota seu 400. e-mail aqui. Depois Vou bota seu botar. e-mail aqui que o pessoal que tiver, né, mais perguntas, dúvidas, quiser apresentação e tudo O pessoal mais. tem interesse nisso. É apaixonante mesmo. E aí o Mário, aluno de doutorado, está perguntando como a questão é vista em relação ao financiamento na geração de dados cidadãos e os conflitos de interesse que isso pode gerar. Perfeito. Então, os princípios lá do Marco de Copenhague, ele fala de conflitos de interesse. Está lá nos princípios, né, que você busca evitar esse tipo de parcialidade que envolve o conflito de interesse. Olha, são desafios, né? E eu vou te dizer, até os produtores oficiais enfrentam desafios nesse sentido. Nós nos blindamos o tempo todo de interesses. E nos blindamos mesmo. Quero aqui fazer o meu papel de IBGEANA, né? Por mais que a gente tenha, às vezes, umas coisas que saem na mídia, né? Nós somos uma instituição nacional de estatística que merece total confiança da população, porque todos nós trabalhamos corretamente, seguindo todos os princípios que precisamos seguir, entendeu? Não há intervenção, isso é fake news, entendeu? Não há intervenção política, nada disso na nossa produção. Então, estou querendo aproveitar esse momento para reforçar isso. Tá? Então, nós também, mas não quer dizer que não sejamos alvo também, né, de interesses dos mais diversos, mas estamos aqui solidamente defendendo a nossa qualidade. Então, a mesma coisa na produção do dado cidadão, as entidades que estão sendo, né, envolvidas, né, e os cidadãos que estão envolvidos nessas iniciativas, se eles seguem o marco, e por isso que é importante que a gente divulgue isso, que a gente gere capacidade, que o dado dele só tem valor quando tem esse princípio envolvido, que é o princípio da responsabilidade, né? Da transparência, todos esses princípios dialogam com o que você está falando do conflito de interesse, né? Da ética, está lá os princípios. Então, quem segue, que de fato faz um dado cidadão, né, na perspectiva dos princípios, não teria essa questão do conflito de interesse. Pronto. E tem mais uma pergunta aqui por último do Luiz Felipe, mas eu não sei se, enfim, você especificamente vai conseguir responder, mas a gente tenta responder em conjunto. Mas a última pergunta aqui da Raquel Eita, peraí que saiu aqui. Ela pergunta, ela é aluna de mestrado e ela quer saber como ocorre o diálogo entre produtores e usuários de dados cidadãos. Lindo, né? Então, gente, a ideia é que a gente tem estrutura, inclusive, legal para isso, a gente tem conselhos consultivos que deviam estar mais ativos, né, em contato com o IBGE, e nesses conselhos consultivos deve ter representação de organizações civis, né, de cidadãos mesmo, né, cidadãos pesquisadores, cidadãos usuários não especializados, etc. Então, isso é uma coisa que anda um pouquinho precisa de ter mais gás nisso aí, vamos dizer assim, no IBGE. Os INES que por aí tentam fazer isso, né? Eles estão constantemente fazendo pesquisas com o usuário, mas pesquisa com o usuário, gente, não se limita só à pesquisa de acesso a site. Pesquisa com o usuário, o buraco é mais embaixo. É saber se o usuário conhece, se o usuário usa a estatística oficial, se ele sabe o que é isso, se atende às necessidades, né? Então, são pesquisas de verdade, você tem que estar o tempo todo conversando com o usuário de forma profunda, né? Só para dar um exemplo, e eu não tô aqui fazendo, é que assim, são os exemplos que eu conheço, né? Eu não estou fazendo propaganda do ANS da Inglaterra, não, tem coisas que eles pecam, né?
tem coisas que são legais. Mas também fiz propaganda do Dani da Colômbia, que eu acho uma referência em vários assuntos, que é pertinho daqui. Né? Mas eu sei desta iniciativa da ONS da Inglaterra, que foi não sei se foi ano passado ou foi 2024, eles fizeram uma pesquisa para saber o uso do dado oficial com os cidadãos. Só de curiosidade, um dos usos que eles descobriram por meio dessa pesquisa foi que as pessoas usam dados oficiais, sabe para quê? Para decidir o nome do bebê. É muito engraçado. Por isso que muitos zines, eu falo isso nas minhas aulas de estatística, muitos zines usam a questão dos nomes como uma entrada para conectar com o cidadão, porque isso é pop, né? Um tema que pega rápido. Muitos usam isso, fazem aplicativos, etc. Descubra se esse é o nome, e dali eles puxam, né, engajam o usuário, mas isso é outra história. Usam para isso, para decidir nome do bebê, onde vai morar, né, por uma questão de segurança, etc. E a escola que vai matricular os filhos. Esses 3 motivos apareceram. Mas apareceu outras coisas interessantes do tipo, a maioria não sabe quando está usando estatística oficial. Ainda tem isso, né? Porque a gente está lá na última camada da cebola, né? Eu até trabalho o modelo cebola da ONU, porque dentro da ideia de como é que se diz, de ecossistema de dados, a camada mais superficial é justamente das big techs, dos dados comerciais. Essa é a primeira camada que a gente vê, a gente acorda de manhã, vai olhar o celular, qual a camada que você tem acesso? Das redes sociais, entendeu? Então, às vezes, você vem com um dado que é até oficial lá na sua origem, mas ele atravessa tudo isso e chega a você por conta da camada comercial do dado, olha isso. Então, muitas vezes o usuário não sabe que está usando dado oficial. Foi um dos achados da pesquisa da ONS. Procurem lá. Eles lançaram essa pesquisa, os resultados que eles fizeram. O IBGE precisa fazer mais disso, com certeza. Acho que esgotou, né? Era só uma pergunta aqui do Luiz Felipe, e aí ele quer saber como que funciona. Enfim, são perguntas mais técnicas e relacionadas também à graduação. Ele quer saber como funciona o planejamento de levantamento estatístico de grande escala, como censo ou pesquisas de expectativa eleitoral, especialmente em relação à definição de amostragem, logística de coleta de dados e validação dos resultados. E aí também gostaria de saber se ao longo da graduação existem formas de acompanhar ou observar esse tipo de processo mais de perto, mesmo que apenas de forma externa ou acadêmica, para entender melhor como essas pesquisas são estruturadas na prática. Aqui tem muita coisa. Primeiro, Luiz, seja muito bem-vindo, tá, a ENSE. Que bom que você tem esses interesses. Eu acho que você vai ter, sim, a oportunidade de conhecer. Eu posso falar de uma das disciplinas que eu dou, que é Estatísticas Públicas. A gente chama, inclusive, convidados do IBGE para dar aula, tá? Então, vocês vão ter contato, sim, com o IBGE. Nas nossas extensões, de uma certa forma, vocês acabam tendo contato com setores do IBGE, então participem, se informem sobre os projetos de extensão, que agora meio que já passou, mas para o próximo semestre. E eu não teria como responder tudo isso agora, mas com certeza você vai ter muitas respostas e muitas dúvidas, e eu espero que as suas dúvidas e as suas perguntas te façam querer buscar mais e continuar a tua carreira aqui na ENSE, com o IBGE. Você tem um privilégio de estar na escola da Instituição Nacional de Estatística e Geografia, a gente não pode esquecer disso. Então, você vai ter acesso a muitos saberes, além da estatística, os saberes que entram em contato com a estatística e que tornam a estatística, na minha opinião, ainda mais bela, que é essa ciência de contato, né? Eu não sou estatística, mas sou bastante fã aqui, né? Então, seja muito bem-vindo, Luiz. E qualquer coisa, vai batendo papo com seus professores. De repente a gente se esbarra lá no terceiro período de Estatísticas Públicas, vai ser um prazer tentar responder algumas das suas perguntas. Mas pode ir conversando com os professores atuais, que eles ajudam também, tá? Um abraço. Obrigada, Bianca. Foi um prazer.